nós vamos ouvir um recado de Deus tão importante, amados, tão importante para a edificação das nossas vidas. Nós estamos fazendo uma reforma, se assim eu posso dizer, dentro da igreja. E é importante isto, porque o mundo tem contaminado a igreja com muitas coisas e sem que o povo de Deus perceba. Aos poucos está havendo uma infiltração dentro da igreja evangélica. Está descaracterizando a igreja evangélica. E nós não podemos permitir que isto aconteça. Nós temos que vir a público através da Bíblia Sagrada para alertar a igreja, para alertar o povo de Deus. Porque você é o porta-voz, é a porta-voz de Cristo aí fora. Então você precisa entender estas coisas. Tem que tomar ciência destas coisas que nós temos aprendido aqui, para que você seja um defensor da verdade, para que você seja um defensor do cristianismo. O tema desta noite: amadurecimento e crescimento espiritual, parte 3. O apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, em 1 Timóteo, no capítulo 4, do versículo 1 ao 3, ele diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espírito enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Vamos orar ao nosso Deus. Pai amado e eterno, que responsabilidade o Senhor coloca sobre os meus ombros, Pai. Ser porta-voz de uma mensagem tão séria, de uma mensagem tão importante. Senhor, me capacita para ser canal do Teu fluir, me capacita para ser um instrumento Teu nesta hora. Que eu seja, Pai, a Tua voz, que eu seja nesta hora a Tua espada, Senhor, para ensinar, para edificar e para restaurar, por intermédio da palavra, a vida dos Teus filhos. Fala, Deus, fala a cada filho, a cada filha, pois é para isso que nós estamos aqui, para Te ouvir. Fala-nos, nós nos rendemos diante de Ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito obrigado, maestro. Meus queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo, minha família, minha igreja. Eu venho nesta noite ao altar com uma missão muito séria. Nós temos que entender o que está acontecendo aí fora. Nós temos que entender o que está acontecendo dentro da igreja evangélica. Já há 3 cultos, Deus tem usado aqui a minha vida, nós temos falado sobre isso. Mas a verdade é que abriu-se uma grande fissura, uma grande brecha dentro da igreja evangélica. E esta brecha, esta fissura tem permitido a infiltração de ensinos errados que não têm parte com a vontade de Deus. Talvez você me pergunte, mas pastor, o que isto tem a ver comigo? Amados, nós somos defensores da verdade. E se nós não conhecermos a verdade, para que a verdade nos liberte, e através desta verdade em nossas vidas, outras vidas sejam libertas, a obra de Deus sofrerá no mundo um grande dano. O que nós estamos tratando aqui nesta noite é extremamente importante. Talvez a igreja não tenha noção do que
a importância do que nós vamos estudar nesta noite, como isto é sério e vital para o cristianismo no nosso país. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, o apóstolo Paulo era um reformista, ele era um homem, reformista, era um homem que não aceitava as mentiras dentro da igreja, e ele escreve em 1 Timóteo, volta para mim por gentileza, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Sabe que existem muitas coisas hoje, não vai sair correndo da igreja com o que eu vou dizer, mas hoje dentro da igreja, muito do que se ensina dentro da igreja evangélica são ensinos de demônios. Você sabia disso? Muito do que tem se passado para o povo de Deus, tem sido trazido por muitos altares para o povo de Deus, na verdade tem sido ensinos de demônios. São coisas fora do padrão da moral e da ética cristã. Mas as pessoas estão absorvendo isso. Há uma década se falava, e isto se impregnou dentro do meio evangélico, como uma maldição, um sofisma entrou dentro da igreja evangélica, e muitas pessoas começaram a viver dentro do cristianismo perturbados. Esta década passada foi uma década de perturbação tremenda dentro da igreja evangélica. Porque as pessoas começaram a dizer, olha, fulano de tal está com encosto. Não, porque eu fui num culto numa igreja e lá o demônio pegou não sei quem, e o demônio pegou o encosto não sei o quê, e a pomba gira, e o ex-pai de santo, que é pai de santo, que dá consulta. Foi uma década de decadência. O povo de Deus, que nunca na história do cristianismo no mundo teve medo de macumba, passou a viver uma década de terror, porque algumas igrejas disseminaram nos seus cultos que o encosto ia pegar, que a maldição hereditária ia pegar, que aquilo que o pai e a mãe fez, depois que você se converte, também te pega. E virou-se uma década, 10 anos, em que as pessoas têm vivido isso. E agora tem surgido, no meio do povo de Deus, um novo modismo, um novo ensino de demônio, em que o suor de um pseudo-homem de Deus, que a meia, que o chapéu, que a água, que não sei quem leva para o monte, que isto sara, que isto cura. Amados, olha o que a Bíblia nos fala em 1 Coríntios 10, 14. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Sabe, tudo que você ouve, todas as vozes, nenhuma das vozes é uma voz sem sentido. Então, existem muitas vozes para enganar, para confundir, para ludibriar a mente do povo de Deus. Olha, as pessoas vão para as igrejas evangélicas hoje e a vontade de muitas pessoas tem sido vozes enganadoras. Sabe que eu já vou dizer do que eu já ouvi em gabinete pastoral, de pessoas que já chegaram aqui na igreja, dizendo assim, pastor, eu estava noivo, eu estava prestes a me casar, e estava tudo certo, eu amava o meu noivo me amava, nós tínhamos uma relação linda. E uma pessoa dentro da igreja, um pseudo-profeta, esta profeta de Baal, foi lá e disse para o meu noivo, olha, varão, não é esta a varoa que Deus tem para a sua vida. E às vésperas de um casamento, meu noivo disse, olha, Deus disse que não é com você. E rompeu-se um relacionamento. Esta, sem dúvida nenhuma, não é a voz de Deus. Isso que a gente ouve, eu ouço em gabinete pastoral. Pessoas que tinham um sonho de estudar, um sonho de fazer uma faculdade, e aí tinham um determinado cargo, faziam algumas coisas na igreja, e de repente vem o pseudo-profeta, mas o profeta de Baal, um profeta de Satanás, dentro da igreja, usado pela carne, e disse, olha, Deus está dizendo que não é para você voltar aos estudos, não é isso que Deus, não é ensino de homem que Deus tem para você. E pessoas abandonaram o estudo, abandonaram carreiras,
Isso que eu ouço em gabinete pastoral. Pessoas que abandonaram mulher com os filhos, se mudou de cidade para cuidar de uma igreja no interior, no sul da Bahia, largou tudo para trás, porque Deus mandou. Isso não foi Deus coisa nenhuma. Deus é um Deus de família. Deus não é um Deus de divisão. Como é que Deus me pega aqui e diz, olha, Ricardo, tem uma grande obra para você na África. Vá à África, vá morar na África, vá viver na África, se der, ajeita uma africana lá para você, porque sua mulher e seus filhos vão ficar por aqui. Isso não é Deus. Deus é um Deus de família. Aquele a quem Deus uniu, que os profetas de Baal não separem, que não separe o homem. Então, são coisas que as pessoas vão fazendo, as pessoas vão jogando. Hoje, amados, tem pessoas sofrendo no casamento, pessoas que perderam o casamento. Estou falando aqui, isto aqui vai estar no YouTube. Você que me assiste pelo YouTube, me ouve agora, através do CD, através do YouTube. Deus está falando com você, Deus está falando com a igreja. Isto é muito sério. Porque pessoas tomam decisões na vida, fizeram coisas na vida, e hoje sofrem as consequências. Talvez você seja vítima, pastor. Eu larguei um casamento para trás, eu larguei tudo para trás, eu larguei minha vida para trás, porque eu ouvi uma voz dessa. Talvez você seja uma testemunha viva do que Deus está falando nesta noite. Você sabe o que Deus está falando. Então, 1 Coríntios, há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Amados, você não pode ouvir qualquer voz. Você não pode ouvir qualquer pessoa. Preste atenção no que Deus está dizendo do altar. Você não pode ouvir qualquer pessoa. Tem gente que gosta de ouvir todo mundo, gosta de ouvir uma coisa, gosta de ouvir outra, gosta de ouvir um, gosta de ouvir outro. Eu ouço de tudo, pastor. A Bíblia diz, provai de tudo, retém o que é bom. O problema é que muitas pessoas provam de tudo, mas não sabem reter o que é bom. Porque a mente do homem se confunde. A mente tende a caminhar para a sua vontade própria, para aquilo que mais agrada, para aquilo que mais se assemelha com a sua vontade. Então isso é muito perigoso. Então existem muitas vozes se infiltrando dentro da obra de Deus. Existem muitas pessoas falando em nome de Deus. Amados, quantas igrejas evangélicas temos neste bairro? Vou lhe dizer uma coisa aqui. Não vá sair correndo da igreja. Fecha o portão para ninguém fugir. Você acha que todas as igrejas que temos no bairro são igrejas respaldadas por Deus? Eu vou lhe dizer como pastor e profeta. Não são. Nem todas as igrejas que estão com as portas abertas têm o respaldo de Deus. Quizás a grande maioria tem a vontade do homem, a vontade da carne, a vontade de alguém. Mas a vontade de Deus não. Muitas vozes se dizem de Deus, mas não é Deus a falar. É mais ou menos assim. Alguém chega e diz, olha, o pastor Ricardo falou que o culto começa a partir de agora, 8h30. Você chega 8h30 aqui e eu falo, gente, chegaram 8h30 por quê? Porque falaram que o pastor falou que o culto começa. Mas eu não falei. Como você acha que eu me sentiria? A pessoa dizendo o que eu falei sem eu ter falado. Como você acha que Deus se sente? Quando alguém diz, olha, Deus mandou dizer. Deus disse, eu mandei dizer? Eis que eis que vejo, eis que Deus manda dizer. E Deus diz, epa, eu não mandei dizer nada. Não sou eu, mas há muita vontade de ser um porta-voz de Deus. Há muita vontade de ser uma pessoa que leva a palavra de Deus. Tem muita vontade, mas vontade no reino de Deus não serve. Porque a vontade do profeta, muitas vezes, não é a vontade de Deus. Te dou exemplos disso. Quando Davi foi ungido rei, o que o profeta Saul fez? Você olhou para o irmão e disse, eis que estou diante de um ungido. E Deus diz, não veja, eu não vejo como vê o homem. Às vezes a vontade do profeta é explicitamente humana e dele. A vontade de Deus tem que prevalecer e ela é soberana. Então, a vontade. A pessoa às vezes vê um irmão na igreja. O irmão não tem aliança no dedo. Aí vê o irmão todo culto.
um ano e meio, sozinho no culto. Aí chega e diz, eis que Deus manda dizer, varão. Deus manda dizer que está preparando uma varoa para você, segundo o coração dele, varão. Olha, varão, é aquela varoa ali. Senhora, a senhora não leve a mal, mas acho que tem um equívoco. Deus não engana, varão, Deus não se engana, varão. Olha, mas a senhora está errada. A profeta de Deus não erra. É que eu sou casado, sabe? E aí? Então, há muitos tipos de vozes. Há muitas pessoas falando em nome de Deus. 1 Timóteo 4,3. Olha só. Que proíbem o casamento, exige a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente. Quem é que proíbe casamento? A Igreja Católica, a Igreja Apostólica Romana, proíbe o casamento dos seus líderes. Sabe isto aqui, amado? Sabe qual é o nome disto aqui? Isto aqui é um espírito enganador. Sabe isto aqui? É mascarar. A Bíblia diz, olha, exige a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos. Sabe que tem mais gente preocupada com jejum, com campanha, do que com conhecimento? Tem gente que diz, irmão, não pode perder a campanha, hein? Irmão, não pode perder o jejum, hein? Irmão, não pode perder não sei o quê, irmão. Tem mais gente preocupada com a vida alheia, se a pessoa está fazendo jejum, do que se a pessoa está crescendo na graça e no conhecimento. Espírito enganador. Amados, a obra de Deus não é para ser vivida de aparência. Isto aqui se infiltrou dentro da igreja evangélica. Existem muitas igrejas evangélicas protestantes que estão vivendo como vive a igreja hoje romana. A igreja romana tem idolatria. A igreja romana tem um monte de falsidade por detrás, tem um monte de questões que eu já expliquei aqui em outros estudos. Agora, a igreja evangélica seguiu o mesmo caminho. Lutero protestou. Lutero começou uma reforma. Ele protestou contra tudo aquilo que a igreja romana fazia. Fundou-se então a igreja protestante. E agora a igreja protestante está fazendo as mesmas coisas que a igreja romana faz. A igreja está entendendo? Está entendendo? Isso aqui é sério. A igreja romana está imitando agora a igreja evangélica. Já perceberam? Canta os mesmos hinos. Tem músicas evangélicas sendo cantadas agora dentro das... Tem padre. Outro dia eu vi um padre. Eu disse, ele é padre ou pastor? E ele pregava, e ele falava. E eu disse, eu pus no programa e disse, um pastor? Deixa eu ver o que esse pastor está falando. Daqui a pouco, não sei o que, apareceu atrás dele. Eu falei, mas o pastor com essa cruz aí atrás, isso não está legal. E daqui a pouco ele começou a fazer o sinal da cruz. Agora vamos rezar o terço. Eu disse, rezar o terço? A igreja romana está imitando a igreja evangélica para trazer de volta os seus fiéis. E a igreja evangélica está imitando a igreja romana para pegar os fiéis da igreja romana. Porque hoje dentro da igreja, aquilo que se vê dentro da igreja católica está disfarçado dentro de muitas igrejas evangélicas. Água benta. A igreja católica dá o quê? Água benta. A igreja evangélica hoje tem água benta. Tem líder que pega o garrafão de água, põe no ombro, vou para o monte. Aí leva água para o monte. Só na filmagem. Para o monte. Aí depois vende na igreja esta água, dá esta água, taca no... não sei. Mas isto aqui é macumba de crente. Qual é o nome disso? Você ia antigamente, queria uma fitinha para proteger o carro, para proteger a casa. Proteger que não protege nada, pelo contrário. Pessoas iam a Aparecida do Norte, iam nesses lugares, pegavam a fitinha. Agora a igreja evangélica dá a fitinha. Só não deram vela ainda, porque aí vai dar muito na cara. Mas estão dando de tudo, estão fazendo de tudo, estão imitando tudo, estão fazendo tudo. Então há uma guerra. Sabe, isso é hipocrisia, é falsa religião. Amado, isto aqui é contra as verdades. Isto aqui é um espírito enganador. Você está entendendo? Então, como há muitos tipos de vozes, eu quero lhe dizer nessa noite, meu irmão, toma cuidado com o que você tem ouvido.
Toma cuidado com quem você toma um cafezinho, quem senta na sua casa para falar de Jesus. Toma cuidado. Eu vou dizer uma coisa aqui com todo temor e tremor que eu tenho a Deus, e Deus sabe como eu temo e o tremo. Mas hoje tem pessoas que acreditam mais no pastor do que em Deus. Tem pessoas que acreditam mais no que o pastor disse do que no que a palavra diz. Tem gente que aprendeu uma coisa errada, aí você abre a Bíblia e diz, não, mas é assim, não, mas meu pastor disse. Porque agora, quem é infalível na igreja romana? O Papa. Não é o Papa? A infabilidade do Papa. O Papa é infalível. O que o Papa fala, ele é santo. É vossa santidade. As pessoas se ajoelham diante do Papa. As pessoas beijam a mão do Papa. E agora, dentro da igreja evangélica, as pessoas se ajoelham para alguns pastores. As pessoas vossa santidade, o pastor. O pastor é santo como você é santo. No Espírito nós somos santos, somos santificados por Jesus. Mas não há nenhum homem nesta terra, não há, que você tenha que se prostrar diante dele. Você está entendendo? Não há. Quando um anjo aparecia para alguém e a pessoa se prostrava diante do anjo, o anjo dizia, o quê? Levanta-te, levanta-te. O anjo, tamanho era o temor e o tremor do anjo, que alguém se ajoelhasse para ele, que o anjo mandava levantar. Qual é a reverência que a Igreja Católica Apostólica Romana pede? Você tem que entrar, se ajoelha para o Papa, beija a mão do Papa. Isso é heresia, amados. Mas sabe o que há de pior? Sabe o que há de pior? É que dentro da igreja protestante existe um monte de Papa, pastor, Papa, apóstolo, Papa, missionário, Papa, evangelista. São os poderosos, infalíveis. São pessoas que se sentem, como se fosse o próprio Jesus na terra. Isso é heresia, isso é maligno, amados. Isso é maligno. Não há nenhum homem poderoso nesta terra. Todo o poder que se manifesta através da minha e da sua vida é de Jesus. É por meio dele, por intermédio dele, que tudo do que se fez e se faz acontece. Tudo vem por intermédio de Jesus. Então não há pessoas poderosas, não porque o meu suor, não há suor de ninguém nesta terra que cure ninguém. Quem está entendendo? Porque a sombra de Pedro curou. Houve-se uma grande manifestação do poder de Deus naquele período da igreja sobrenatural. Para que as pessoas vissem a manifestação da glória de Deus. Ainda acontece nos dias de hoje, sim. Mas não foi a sombra de Pedro que curou. Foi a glória de Deus que estava na vida de Pedro que curou aquele homem. Então nós temos que entender. Então a glória de Deus está na minha e na sua vida. Agora, há muitos tipos de vozes. Tem muitas vozes. Você não pode se curvar diante de uma doutrina, diante de uma religião. Sabe, as pessoas mandam fazer uma coisa, tem que fazer isso aqui, tem que fazer isso aqui, tem que fazer isso aqui. Campanha, campanha, campanha. Se campanha fosse boa, fazia uma só, não fazia nunca mais. Campanha não resolve o problema de ninguém. Não, porque o santo jejum, o jejum de Daniel, o jejum de Sarapatel, o jejum de Abravanel, se jejum fosse bom, resolvia tudo, fazia um jejum, resolvia tudo. O que Deus quer é conhecimento. O que Deus quer é que você conheça e viva, coloque em prática a palavra dele. Que tem muitas pessoas que jejuam, ficam com mau humor, mal-humorada, fala mal de todo mundo, fala mal da vida alheia e não resolve nada. Tem um monte de gente que jejua, mas não ama. Amados, o que Deus quer de mim e de você, reformistas da graça de Deus? Que você permaneça no evangelho da graça de Deus. É isso que nós temos que pregar. Gálatas 1, versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro. Tem outro evangelho. Tem outro evangelho sendo pregado por aí. Que outro evangelho é esse, pastor? Vamos ver que outro. Versículo 7 e 8. O qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, Pai, ou mesmo um anjo vindo do céu,
vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja ele maldito. Então, qualquer pessoa que pastor, isso é muito, não sou eu que estou dizendo, estou com a Bíblia aberta. Está a Bíblia sagrada, você está com a Bíblia. Isso aqui é Bíblia, como diria o meu amigo, pastor Edson Mineiro, é Deus purinho. Ele diz, pastor, é Deus purinho, é Bíblia purinha. Isso aqui é Bíblia pura. Seja ele anátema, maldito, aquele que quer perverter o evangelho, enganar as pessoas. Você quer alcançar uma bênção? Pega esse envelope aqui, vem aqui, vai ter a campanha agora, sabe, a rosa de não sei o quê, vem isso aqui, você vai, leva para a tua casa, faz, acontece isso aqui, vai, olha, vai dar tudo certo. Pega esse envelope, não quebra esta corrente, toda semana põe aqui R$150, para esta fogueira santa. Maldição, está pervertendo o evangelho, é maldito, é um espírito enganador. Você está entendendo como é sério? Mas e tem um povo de Deus fazendo isso, então nós temos que alertar essas pessoas com amor, amados. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Você não pode se deixar levar, se influenciar pela lorota destas pessoas, pela lábia destas pessoas, que estão induzindo muitas pessoas ao erro. Está um modismo aí fora. Está um modismo. Sabe qual é hoje a maior guerra que existe hoje? Não é para pregar a palavra, é espaço na televisão. Algumas lideranças descobriram que a televisão é a maior ferramenta para arrecadação de dinheiro e fama e ser conhecido. Existem muitas pessoas fazendo isso. O que nós temos que fazer, amados? Gálatas 1, versículo 11 e 12. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. O que nós temos que falar, amados? Falaram segundo a revelação que Jesus tem nos dado. Nós temos que mostrar para as pessoas que o Brasil tem vivido debaixo de uma grande maldição. O povo evangélico tem vivido debaixo de uma grande maldição por causa da idolatria que infiltrou-se dentro da igreja evangélica. Eu volto a dizer, existe hoje uma grande idolatria dentro da igreja evangélica. Comece a prestar atenção. É a igreja que dá arruda. É a igreja que dá para a pessoa levar para casa uma rosa. Essa é a rosa ungida. Olha este óleo, passe este óleo é ungido. Olha, leve isto aqui, passe isto aqui. Olha esta água é ungida. Mas isso aqui é idolatria. Isso aqui é fora dos padrões de Deus. Isto escraviza, está fazendo as pessoas serem escravas. Sabe a pessoa? Já viu uma pessoa que é dependente da bombinha? Precisa da bombinha para respirar, já viu? Eu tenho um senhor muito amigo, e às vezes ele andava com uma bombinha aqui, ele andava com a bombinha no carro, todos os lugares da casa dele, no banheiro tinha bombinha, porque se acontecia alguma coisa, ele, a bombinha, e ele era dependente daquela bombinha, totalmente dependente, ele precisava da bombinha, se acontecia alguma coisa, a bombinha, falta de, a bombinha, então tinha que ter em tudo quanto é lugar, por onde ele andava, ele tinha espalhado bombinhas por todos os lados, para não deixar de respirar, escravo daquilo, escravo. Amados, o povo de Deus está vivendo assim. Não, cadê o óleo? Porque o óleo. Tem igreja que você chega na porta, você já passa ali o óleo na testa, já ungiu, pode entrar. A unção, recebeu, entra. E é óleo na testa, é óleo não sei aonde. Amados, isso é maligno. Isso não tem parte, isso escraviza. Torna as pessoas dependentes. Daquilo. Tem gente que vai para a igreja, chega, vai subir na escada, o óleo. Cadê o irmão? Cadê o irmão do óleo? O irmão do óleo. O irmão. Não, hoje não vai ter. Não, mano, eu preciso. Tem que passar um óleo. Tem que passar o óleo. A água. Eu preciso da água ungida para levar para casa. Está acabando. Eu tenho que ir no culto hoje, não é para ouvir Deus. Eu tenho que ir no culto hoje porque está acabando a água.
Isso é maligno. Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos permanecei, pois, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Tem um monte de pastor escravizando as pessoas. Você quer receber uma bênção, faz isso, isso, isso. Você quer receber uma bênção, faz isso, isso, isso. Quer receber uma bênção, faz isso, isso, isso. Quer receber uma bênção, faz isso, isso, isso. Olha, amados. Então é assim? Se for assim, fazemos tudo isso e todo mundo recebe a bênção. Deus manifesta segundo a vontade dEle, no tempo dEle, segundo o querer dEle. E Deus habita no meio da santidade. Deus habita onde as pessoas agem com honestidade com Ele, não no meio da idolatria. Preste atenção no que eu vou dizer. Aonde existe idolatria e pecado, existe miséria, fome, desgraça e tragédia. Olha, amados, todo lugar aonde a idolatria predomina, o que acontece? A miséria predomina. Pega o Brasil, todos os lugares do Brasil, aonde tem mais desgraça, o que tem lá? Idolatria e pecado. Tem idolatria e pecado, desgraça, miséria, fome, só desgraça, só coisa ruim. Todo lugar. Você pega lugares do nosso país que são áridos, não chove, o povo passa um estreito danado. Ah, não, porque o meu padrinho pai disse isso, porque não sei quem, porque a idolatria predomina. Estou falando isso aqui com muito tristeza no coração. Isso aqui para mim é motivo de tristeza. Aonde há este espírito de escravidão, acontece isso. Pode pegar toda a igreja evangélica que vive nessa história disso daqui, você só vê desgraça na vida do povo. Às vezes, alguns que estão na mídia, sustentados a troco da ignorância de muitos filhos de Deus, estão aí por um tempo e Deus suporta com longanimidade esses vasos de ira preparados para a perdição, porque naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome arreda-te, afastai-vos de mim, malignos, nunca vos conheci. Porque muitos falam em nome de Deus, mas não são de Deus. Estão como falsos pastores, levando o povo à perdição. Esses já tem uma condenação para essas pessoas. Então, o que nós temos que tirar de lição? O que nós temos que entender aqui, pastor? Que nós não podemos nos envolver com estas coisas. Meu irmão, não se envolve com nenhum tipo de idolatria. Não se envolve. Olha, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Tem um monte de pastor que quer colocar as pessoas na igreja com cabresto. Porque aqui mando eu, tem que ser assim, tem que fazer, porque tem que fazer, que se não fizer... Opa, xerifão. Opa, sargentão. Vá para o exército. Lá é o teu lugar, não num altar. A igreja é um lugar santo. Amém? O que é idolatria? Idolatria é quando você cultua divindades, medalhas, crucifixos, estátuas, patuás, coisas materiais. Muitos acham que a fé está ligada a estas coisas. Então, a fé está ligada ao material. A Bíblia diz o contrário disso. A igreja evangélica agora, não, leva para casa. Tem espada, quem já viu isso? Espadinha, para a pessoa levar para casa. A pessoa leva uma rosinha seca. Agora tem uma igreja que distribui um martelinho. Sabe aquele martelo que o juiz dá sentença? Olha, você vai dar sentença, agora você que vai dar sentença, leva. Isto tudo são amuletos. Isso tudo é idolatria. A pessoa idolatra aquilo. Como nós temos que viver? Segundo aos Coríntios 5:7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Tem que andar por fé. Mas pastor, nem uma aguinha? Não. Mas pastor, nem um óleozinho, um azeitezinho ungido? Não. Mas pastor, nem um sacrifíciozinho, uma campanhazinha? Não. É por fé. O justo viverá por fé. Nós temos que crer. Como Abraão creu contra a esperança. Não é pelo que você vê, não é pelo que você toca. Então isso não é fé. O que é fé? Fé é a certeza, é a forte convicção de coisas que não se veem, mas creem. Você está entendendo o que é fé? É assim que você tem que se mover por fé.
Porque o oposto disso é idolatria. Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela a ira de Deus. Sabe que Deus se ira quando alguém perverte a verdade dele pela injustiça? Quando alguém troca a verdade, a palavra de Deus, pela injustiça? Amados, o Evangelho é algo puro. O Evangelho, ele é sagrado. Nós temos que cuidar disso. Temos que tomar cuidado. Deuteronômio 4, 15 e 16. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher. Mas nós temos que tomar um cuidado para não deixar nada disso entrar na igreja. Por que nós não podemos ter cruz na igreja, pastor? Porque cruz é símbolo de maldição. A morte mais maldita que existia naquela época era a morte da cruz. Diz a Bíblia que Jesus se fez maldição em nosso lugar. Como que eu vou pegar o símbolo da maldição que levou Jesus ao sofrimento e vou pôr dentro da igreja? Está aqui, a maldição dentro da igreja. Qual que é a morte mais perversa que tem hoje? Cadeira elétrica. Cadeira elétrica. Vamos, imagine, se Jesus estivesse nos dias de hoje e Jesus morresse numa cadeira elétrica por mim e por você. Eu ia pôr uma cadeira elétrica na torre da igreja. Eu ia pendurar uma cadeira elétrica no pescoço. Eu ia pendurar dentro da igreja. Tum, cadeira elétrica. Jesus morreu na cadeira. Amados, aquilo era um instrumento de dor. Era um instrumento terrível. E as pessoas idolatram. A cruz, diz a Bíblia, é símbolo de maldição. Como é que eu vou pôr uma cruz no meu pescoço? Como é que eu vou pôr uma cruz dentro da igreja? Como é que eu vou colocar? Algumas igrejas agora colocam uma cruz grande. E a pessoa vai lá e levanta. Carrega a tua cruz. Levanta. Minha cruz. Meu irmão, Jesus carregou a cruz para você e eu não ter que carregar. Jesus foi cuspido na cara para você e eu não precisar ser cuspido. Jesus foi crucificado para você e eu não precisarmos sermos crucificados. Ele sofreu por mim, por você na cruz do Calvário. Como é que eu vou pegar agora e vou querer fazer a mesma coisa? A igreja está entendendo o que Deus está falando? É sério ou não é sério? Isso é muito sério, amados. Nós não podemos nos envolver com estas coisas. Olha, para que não vos corrompais, nós não podemos nos corromper, não se corrompa. Tem um monte de gente aí fora corrompida. Eu volto a dizer, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Quando alguém aprende uma coisa errada, tem pastor que diz, olha, tem que ser assim, tem que ser por sacrifício, salvação se perde, é isto, aquilo. O pastor fala. Aí a pessoa vai para a Bíblia diz, olha, Apocalipse 3:5, o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, jamais retirarei o seu nome do livro da vida. A Bíblia diz uma coisa, porque Deus ama, Deus é amor. E Ele diz que Ele deixa 99 ovelhas em segurança, vai buscar a ovelha perdida, nenhuma ovelha se perderá. Nenhuma, Ele deixa 99 em segurança, vai buscar a ovelha perdida. Aí o pastor diz, não, porque perde salvação, vai para o inferno. E a Bíblia diz que não. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Tribulação, angústia, nudez, perigo, espada, fome, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos 8:35. Nada pode nos separar. Aí o pastor diz, não, porque pode. Não, porque eu aprendi que pode. Ele pode ter aprendido isso há 100 anos. Durante 200 anos, 2000 anos, pode falar que perde. Mas se a Bíblia diz, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. O problema é que se o pastor diz, o pastor é Deus, o pastor é o Papa, o pastor é infalível. E a Bíblia é posta de lado. Um culto que a Bíblia não é aberta, não é um culto. Desculpa, isso não é um culto. Tem entidades aí, usadas malignamente, que abrem mais a Bíblia do que uma igreja evangélica. Com todo respeito, tem centro espírita, kardecista, que abre mais a Bíblia do que culto evangélico. Sabia disso? Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Quantos versículos nós já lemos aqui hoje? Tem aqui mais uma porção que eu não vou conseguir passar todos.
Agora, se não tem a Bíblia aberta, como é que eu vou saber qual é a verdade? Onde está a verdade? Tem que abrir a Bíblia, Deuteronômio 4,19. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzidos a inclinar-te perante eles, e desculto àqueles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Olha, até a lua, você vê a lua. A lua está lá, deixa a lua lá bonita, o sol está bonito, Deus criou para mim. Tá. Não tem um Deus sol, Deus lua. Amém? Não vai se prostrar diante disso. Não pode, amados. Filhinhos, 1 de João 5:20. 5:20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconheceres o verdadeiro. Estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem é o verdadeiro Deus e a vida eterna? Diz a Bíblia que é Jesus. Então, quem é o Deus verdadeiro? Jesus. Deixa eu falar uma coisa aqui, amados. Eu respeito os testemunhas de Jeová. Respeito. Trabalho. Olha, é até um trabalho bonito. Saem de manhã, todo domingo. Tem que ter coragem de bater de porta em porta durante a semana, aquela pastinha na mão, leva não, leva xingo, tudo. Todo domingo estão lá. Só que os testemunhas de Jeová não são irmãos, não tem nada a ver com o cristianismo. Eles negam a Jesus, eles dizem que Jesus não é o Filho de Deus, Jesus não é Deus. Então, não há nada de bom na doutrina de Joseph Smith, não há nada de bom. Ele diz que ele estava num terreno, lá no meio do mato, e de repente apareceu um anjo e revelou para ele. Nós lemos aqui, ainda que venha um anjo vindo do céu, vos traga outro evangelho, além do que eu vos tenho pregado, seja ele maldito. Ah, meu irmão, então seja toda essa doutrina de Joseph Smith maldita. Não tem nada a ver conosco. Amém? Não, porque pastor, fiz um culto lá, eu vou num culto, numa reunião, lá nos meus irmãos, lá, sabe, testemunha de Jeová. Meu irmão, eles negam Jesus, eles dizem que Jesus não é o Cristo, Jesus não é o Filho de Deus, Jesus não é Deus. Como é que eu vou num lugar desse? Como é que eu vou saudar com a graça, a paz e o amor de Jesus? Você está entendendo? Como algumas coisas vão penetrando. Não, pastor, eu vou fazer uma reunião lá em casa, e eu chamei um pessoal para vir, testemunha de Jeová, eles disseram que se eu for lá na igreja deles, aí eles vão lá. Ô, meu irmão, não faz barganha. Eu não faço barganha com ninguém. Vai na minha igreja que eu vou na sua. Meu irmão, fica lá na tua igreja, seja feliz, deixa eu na minha. Não faço barganha com ninguém. Esse negócio de fazer troca. Nós somos da verdade. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida. Jesus é o verdadeiro Deus. Jesus é a vida eterna. Soberano, Criador, Redentor, Deus único, absoluto, Emanuel, Alfa, Ômega, o Eu Sou, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Siddiqnu, Yahvé, Elohim, todos eles. Jesus. Este é o nome que está acima de todo nome. Ele diz, em meu nome. Quando orardes, em meu nome. Você está entendendo? Não é a água em cima da televisão. Daqui a pouco, põe um copo d'água na televisão. Daqui a pouco, põe um copo d'água na televisão. Daqui a pouco, põe um copo d'água na televisão. Daqui a pouco, a oração das 6 horas. Meu irmão, a oração das 6 horas, quem fazia era a Igreja Católica Apostólica Romana. 6 horas da tarde, oração, todo mundo sentava para ouvir a oração da Igreja Romana. Agora é oração das 6 e oração da meia-noite. Põe um copo d'água. Ih, meu irmão. É em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Diga, este é o nome que está acima de todo nome. 1 de João 5:21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Se separa disso, amados. Sai fora, corre.
Olha o que diz Romanos 1, 21. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Versículo 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Eu queria encerrar com isso aqui. Tem muita gente que, por causa dessa sabedoria humana, essa doutrina humana, se acham sábios, mas não passam de loucos. É triste, mas tem muito louco com a Bíblia embaixo do braço, conduzindo o rebanho de Deus para a perdição. Amados, nós somos da graça de Deus. Óleo e água não se misturam. Quando as pessoas perguntam, pastor, por que o irmão não vai pregar não sei aonde? Por que o irmão não vai? O que eu recebo de convite para pregar todo mês, vem convite para pregar não sei aonde, para pregar não sei o que, para pregar. Por que o pastor não vai? Porque água e óleo não se misturam. Eu não vou em igreja evangélica que vive com este espírito de abominação. Não vou, não entro. Não vou, porque eu prego uma palavra verdadeira. Eu não vou numa igreja para chegar lá e ficar passando óleo no povo. Recebi um convite, mas de tanto insistir eu fui pregar numa igreja. O pastor de uma falta de respeito comigo, olha, e demorou, e chamaram não sei o quê, e cantava, e dízimo, e oferta, e não sei o quê, e dinheiro, e demônio, e satanás, e não sei o quê. 5 minutos, eles vão agora, vamos dar a palavra para o pregador da noite. Eu levantei lá da tribuna, fui, e ele pega o microfone e diz assim, olha lá, pastor, veja o tempo, porque a hora é avançada. Ele achou que eu era mal educado. Ele achou que eu ia ficar como ele, 50 horas falando bobagem. Eu disse, muito obrigado pela oportunidade, saudei a igreja, abri a Bíblia, falei 5 minutos, foi o suficiente para o Espírito Santo de Deus tocar todo mundo, e entreguei o culto. Ele disse, já? Eu disse, o senhor falou que o culto terminava às 8h30, já são 10h30 da noite. O senhor me deu a palavra 10h25, então acho que 5 minutos é o suficiente. Ele não satisfeito, porque a igreja ficou alegre com a palavra, as pessoas vieram me abraçar, ele disse, não, vamos ter que orar. E fez um ciclo de oração e queria que eu orasse por todo mundo. Dali a pouco me veio um homem, lembra disso, filho? Com uma bacia de óleo e mergulhou minha mão na bacia de óleo e taca óleo no povo. Eu digo, vai pra lá! Nunca mais fui. Saímos de lá meia-noite, meus filhos com fome, tremendo, com fome. Ana Laura pequenininha, naquela época ela era carequinha, sem um fio de cabelo e com fome, terrível, uma bagunça, uma desordem. Inculcando-se por sábios. Diz a Bíblia, tornaram-se loucos. Há uma loucura, amados, dentro da obra. É loucura o que estão fazendo aí fora. Sabe o que é um culto bom hoje? É um culto de gritaria. Sabe o que é um culto pentecostal? É um culto de muito grito, pula, grita. O culto foi uma bênção. Que foi uma bênção? O que o pastor falou? O que o pastor falou, eu não sei, mas o culto foi uma bênção. Não teve palavra. Devido ao avançar da hora, Salmos 23:1, Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O culto foi uma bênção. Porque todo mundo gritou, todo mundo pulou, todo mundo voou, todo mundo foi um saculejo. As irmãs do ciclo de oração, todo mundo se abraçou e começou. Isso não é bênção, meu irmão. Eu encerro o culto dizendo: se afasta de tudo aquilo que não tem parte com a graça de Deus. Volta para mim. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Afasta dessa loucura, meu irmão. Você que me ouve agora pelo YouTube, você que está ouvindo o programa Reconstruindo Vidas, se afasta dessa loucura, porque Deus não está nisso. Este barco está afundando e Jesus está usando a Cristo vivo para dizer:
sai fora para você não se machucar. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui nesta noite, receba esse conhecimento da parte de Deus e o coloque em prática. Seja a voz de Deus para muitas pessoas que estão aí fora, debaixo desta loucura. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Diga graças a Deus. Diga, eu sou da graça. Vamos ficar de pé. A Bíblia diz que nós somos abençoados com o crente Abraão. Como é que eu sou abençoado? Eu vou, maldição, maldito, vermezinho de Jacó, vai lamber o pó da terra. Jesus já fez tudo isso por mim. Já sofreu por mim e por você. Amém? Você é o verme. Que verme? Sou imagem e semelhança de Deus. Sou um com o Senhor, filho de Deus. A Bíblia diz que eu sou filho, herdeiro. Olha, você tem que começar a corrigir a sua confissão. Deixa eu falar aqui para os irmãos. Você não vai dizer, tem que corrigir, tem que se esforçar para corrigir a sua confissão. Ô irmão, tchau irmão, Deus te abençoe. Não. Tchau meu irmão, abençoado. Somos abençoados com o crente Abraão. O Senhor nos abençoou. Então você tem, a bênção está na sua vida. As pessoas confundem bênção com dinheiro. Ah, mas eu não sou abençoado, eu não sou abençoado. Meu irmão, Jesus andava, como diria a minha avó, Jesus andava com uma precata de couro, uma roupa surrada. Jesus andava parecendo um mendigo, roupa puída. E ele não era abençoado? Você acha que Pedro, Paulo nadava no dinheiro, tudo rico? Paulo diz, passei fome, privações, perigo, espada, nudez, passou por tudo quanto foi dificuldade. Você acha que ele era um homem abastado? Você acha que ele tinha 2 advogados? Você acha que aquele homem Almeida atendia ele? Você acha? Não tinha, o advogado dele era Jesus. Mas diz a Bíblia que nós somos abençoados com o crente Abraão. Bênção não tem nada a ver com situação financeira. A sociedade cristã embutiu isso na mente. Então você é abençoado. Qual o seu status? Abençoado. Sou abençoado porque Deus me abençoou. Mas cadê teu carro do ano? Que carro do ano? Eu sou abençoado porque Deus me abençoou. Eu sou abençoado com a vida que eu tenho, eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Então você vai sair daqui hoje, corte da tua vida, elimina. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Bença avó, Deus te abençoe, filho, Deus te abençoe. Meu irmão, você vai dizer para o seu irmão, você é um abençoado, hein? Você é abençoado. Porque as bênçãos estão sobre as nossas vidas. Isso é um decreto, Deus decretou. Amém? Vamos orar a Deus. Pai amado e eterno Deus Todo-Poderoso, queremos te agradecer pela obra preciosa que o Senhor fizesse em nossas vidas. Eu quero te agradecer pelo conhecimento que nós recebemos nesta noite, Deus. Este conhecimento que veio para despertar em nós aquilo que estava adormecido, que veio para nos revelar como está hoje a tua obra, Deus, e qual é a nossa função nesta terra. Nós temos que levar a verdade. Paulo levou a verdade, foi perseguido, foi preso, foi morto. Pedro levou a verdade, foi perseguido, foi preso, foi morto. Todos os homens que levaram a tua verdade, Senhor Jesus, foram honrados por ti. E nós seremos honrados por ti, porque nós levaremos a tua verdade. Sabemos que com isso não vamos ser unanimidades. Por causa disso seremos perseguidos. Por causa disso nos chamarão dos mais diversos nomes, Senhor. Te chamaram, Senhor Jesus, de falso profeta. Os religiosos disseram, Senhor Jesus, que tu eras um herege, um falso profeta. Nos dias de hoje, as pessoas vão poder dizer muitas coisas a nosso respeito. Não importa.
nós levaremos a tua verdade, porque esta é a missão desta igreja. Senhor, porque só a verdade liberta. Só a verdade liberta, e onde está a verdade, a abundância, a provisão, a paz. Aonde está a santidade, as bênçãos, há milagres. E é deste lado que nós queremos estar. É deste lado que nós estamos. Conduz o teu povo nesta noite, Pai, por uma noite de paz, por um caminho de paz, por um caminho de verdade. Oh Deus, que ninguém se desvie da graça de Deus para a imperfeição da lei, para doutrinas de homens que conduzem ao erro. Nos conduz, Pai, na verdade, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Dê uma salva de palmas a Deus.